Todos conhecem os relatos bíblicos da criação. As palavras da Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Eram intrigantes e profundamente significativas. Temos que concordar que é pela divindade, sua natureza e sua unicidade, bem como a maneira em que criou e imprimiu suas similitudes em todas as partes de sua criação. A complementação ao momento anterior do não princípio, ao estado de coisas que prevaleciam antes da criação. Não havia, então, entidades. Não havia atmosfera, nem o firmamento no alto. Que limitação podia haver? Como e onde e contendo o quê? A água, o abismo insondável. A morte não existia e nem a imortalidade. Não havia distinção entre o dia e a noite. O ser absoluto respirava serenamente, absorto em si mesmo. Nada havia diferente dele ou acima dele. As trevas prevaleciam, inerentes e envoltas em trevas, esse universo era imperceptível. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da água. Atribuída um aspecto diferente da divindade a cada dia da criação, e chamaremos esses 7 dias a criação do mundo inferior, o mundo que nós vivemos, né? No nosso entender, o Deus cósmico, depois de criar o universo, sentiu-se deprimido e solitário. Por isso, todo ser humano, às vezes, se sente solitário. Até a criança no útero materno costuma chorar sentindo a solidão. Vocês já ouviram falar muito isso, né? As mães, às vezes, percebem que a criança chora. Isso já tem acontecido muitas e muitas vezes. Então ele criou a mulher e o homem. E Deus dividiu o universo em 7 triângulos. E deu a cada filho um triângulo para administrar e procurar evoluir até que chegue a ele. O que quer dizer que ele consiga uma evolução próxima a Deus, Pai, o Deus cósmico. O triângulo solar, dimensão solar que existe onde nós estamos, ou seja, a Terra, foi dado ao seu primeiro filho, Maximiliano Magnus Primus. Por isso, nós temos a dinastia na Terra dos Magnus Primus e as nossas entidades, as entidades maiores, as entidades cósmicas, a maioria tem o sobrenome de Magnus Primus, além de muitos outros nomes que elas recebem através do trabalho que elas fazem. Entidades, quando elas caminham para ir em outras áreas, elas recebem um nome, é como se aqui a gente casando recebe o nome do marido, ou se você projetando recebe um nome de diretor, certo? Uma coisa assim. E a entidade recebe nomes a todas as vezes que ela trabalha. Agora vamos falar do triângulo solar, que vai desde as dimensões inferiores até a área supercósmica. É o nosso triângulo aqui, né? E nós já falamos sobre ele muitas vezes, já fizemos reuniões falando dele, que ele vai, né? E que ele interpenetra com outros triângulos, que são os outros 6 triângulos que Deus cósmico criou, e a cada um ele deu um filho, e cada um desses filhos administra, povoa, né, como nós temos aqui. No princípio foi aberto, não tinha nada, igual eu falei aqui. Então, depois que foi criado, cada um deles procura progredir, evoluir, até chegar a um poder semelhante ao de Deus. Eles nunca vão conseguir chegar realmente a Deus, mas um pouco abaixo vão. Todos nós vamos ter a oportunidade de evoluir e também chegar próximo de Deus, se Deus quiser. Administração da Terra por Cosmo, Cristina Cristidano. Então aqui nós temos a dinastia. Vem Maximiliano, que é o primeiro filho de Deus. Vem Maximílios, é o filho de Deus. E Maximiliano é o pai do Ramatiz, é o tataraneto de Deus, né? Não, bisneto de Deus. E essa dinastia aqui foi povoando esse triângulo. E aí nós vemos as várias dimensões, desde a área cósmica, o triângulo, Marte, Vênus, Terra, etc. Né?
Então, esse triângulo está praticamente povoado e muitas das dimensões e das áreas mais superiores estão bastante evoluídas. Nós também caminhamos para essa evolução. Maximiliano é o pai do Ramatiz, que é tataraneto de Deus Cósmico. Danat é o nome astral, é Tanade, é o nome ao contrário. Danat Magnus Primus, tataraneto de Deus Cósmico. Falando de Maximiliano Magnus Primo, Maximilis, Max Primo, Maximiliano, Max Primo. Etanade quer dizer final, terminação, complementação, que é o Espírito Santo da Igreja, né? Ela é filha de Hector Magnus Primus e Acta Magnus Primus. É a filha mais nova deles. Ela é convocada pelo triângulo todas as vezes que vem a determinação para se abrir novas dimensões. Então é uma entidade famosa, poderosa, porque todas as vezes em que o Deus cósmico determina o triângulo que se abram novas dimensões, são criadas novas dimensões, ela é convocada para estar à frente, para organizar, ajudar e orientar. Seu casamento com Nartasso ficou fazendo parte do terceiro triângulo. Então, esse terceiro triângulo é de um outro filho do Deus cósmico, não é? Porque nós somos o quê? O primeiro triângulo, administrado pelo primeiro filho de Deus cósmico. Faz parte do terceiro triângulo, sétima coroa, através do triângulo da Terra, que fica fora do nosso sistema solar, bem distante de nós, ao mesmo tempo bem perto. Pois, como já explicamos em reuniões anteriores, no universo as dimensões se interpenetram. Então, essa dimensão aqui da sétima coroa, do terceiro triângulo, ela está lá em outra dimensão solar, com outro sol, mas a ela interpenetra aqui onde nós estamos. Então nós podemos dizer, ela está lá e está aqui ao mesmo tempo, não é? A sua coroa chama sétima aurora. Ela se casou com 7 anos, correspondente a muitos séculos lá no astral, mas com a aparência de uma menina de 15 anos em nossa terra. Maximiliano, seu tataravô, solicitado pelo triângulo, o triângulo universal, que administra todas as dimensões, não é o nosso triângulo solar. A solicitação foi do triângulo que comanda, onde tem os ministros kármicos que comandam toda a Terra e todo o universo. Maximiliano, seu tataravô, solicitado pelo triângulo, organizou, orientou, administrou e ajudou em tudo em sua coroa. Organizou o corpo diplomático com todo cerimonial, pois nas áreas superiores observa-se muito o proceder das pessoas, a ética, a educação é altamente rigorosa. Aqueles que vão ser herdeiros da coroa recebem uma instrução e educação especial. Já falei aqui também sobre com vocês sobre as vestais, como elas são. As vestais e os homens também, como são preparados para assumir uma coroa, é semelhante como aqui na época das dinastias, as moças e os homens, quando iam tomar posse de um trono, uma administração, eles recebiam uma instrução especial, eram orientados, eram treinados, eram educados, porque exige a democracia exige uma educação esmerada. O triângulo, como faz sempre, a convocação de entidades para outras coroas. Nessa época, quem respondia pelo triângulo era Proctus. Proctus é irmão de Maximiliano, o segundo filho de Deus cósmico. Depois nós vamos falar, sabemos agora de 3 nomes dos filhos de Deus cósmico, não é isso? Então depois nós vamos falar sobre os outros e sobre as mulheres filhas dele. Não agora, em outra oportunidade. Proctus é irmão de Maximiliano, o segundo filho de Deus cósmico. Ministro-chefe do triângulo, que hoje ele era ministro-chefe do triângulo naquela época. São passados infinitos séculos, respondendo atualmente pelo triângulo Jácome, o segundo filho de Maximiliano. Não confundir filho de Deus cósmico com Maximiliano. Maximiliano é o primeiro filho de Deus cósmico. Jácobo é o segundo filho de Maximiliano. Jácobo é pai de Scarlatti. Agora então vamos começar a falar do triângulo na Terra. Quando foi determinada a abertura do triângulo da Terra, com suas dimensões, foram convocados para dirigir, orientar e administrar Closno, Cristina Christi e Dante. Vamos explicar sobre o triângulo da Terra que foi dado a Cristina Christi e Jesus Cristo Terráqueo,
e sobre a dinastia dos magos primos. O triângulo terráqueo, na era antes do atual calendário, existiram outros calendários, muitos no universo, tem infinitos séculos, né? Então, antes desse calendário, existiram outras épocas, a contagem era diferente. Muitas vezes, quando nós lemos aí livros falando sobre a época antepassadas, a época medieval, o calendário era diferente do nosso, não é isso? Então, vamos chamar para a compreensão nossa que o primeiro século da Terra, o primeiro dia em que foram abertas as dimensões terráqueas, Cristina Cristo recebeu a coroa da Terra. Foram convocadas duas entidades para juntos ajudar a arquitetar e ministrar como seria a vida na Terra. São os três, né? Que nós vamos mostrar ali. Crono, Cristina Cristo e Jesus Cristo, e Danate e Tanade, todos da dinastia Magnus Primos. Então, eles são todos descendentes de quem? De Maximiliano I, filho de Deus Cósmico. Então, vem descendo filho, neto, bisneto, tataraneto, não é isso? Igual aqui na Terra, que nós temos a família e que vamos criando e vão nascendo os nossos descendentes. Crosno assumiu o ápice do triângulo, foi o primeiro a administrar a Terra. Ele optou pela projeção do homem mais idoso, época dos patriarcas. Essa época o homem não tinha o livre-arbítrio que temos hoje. O livre-arbítrio foi criado na administração do Cristo. Deus cósmico falava diretamente ao homem e determinava como ele deveria agir. Foi um tempo em que o Deus era temido e considerado enérgico, severo, um Deus quase impiedoso, que castigava quando suas ordens não eram cumpridas. Ele testava a fé e a obediência. Ele determinava com pulso forte a energia que fosse cumprida suas ordens, mas também um Deus que amava seus filhos, sua criação. Assim agia porque o homem era muito rude e sua alma começava só a despertar. Ele queria que o homem seguisse para uma evolução que rapidamente pudesse se aproximar de sua força, sua evolução. Vamos dar exemplo. Quando Deus deu exemplos de como ele era severo e também como ele era bom. Quando Deus determinou que Abraão sacrificasse seu filho, Isaac, Deus disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Isso está na Bíblia. Continuou Deus: toma Isaac, teu filho único, a quem tu tanto amas, e vai à terra da visão. Oferece-lhe um lugar em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão então levantou, era noite, preparou o jumento e tomou consigo o filho Isaac. Partiu para o lugar que Deus tinha ordenado. Abraão pôs a lenha, depois atou seu filho Isaac e pôs sobre a lenha. Estendia a mão, pegou um cutelo para imolar seu filho. Quando gritou do céu, um anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Não estenda a mão sobre o menino e não lhes faça mal, pois agora conheci que temes a Deus. Abraão pegou o carneiro e colocou no lugar do seu filho e ofereceu em holocausto. E muitos outros exemplos de severidade das benevolências do Deus. Por exemplo, os israelitas no deserto, famintos com sede, nada tinham por comer. Então Deus avisou a Moisés sobre o alimento para o povo de Israel, que parecia um pouco com a semente do coentro. Era branco, de gosto semelhante ao do pão amassado com mel, que aliviou assim o sofrimento deles. Os israelitas deram o nome de Maná, o maná do deserto. Temos Sodoma e Gomorra. O clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta cada vez mais. É o seu crime que tem chegado ao seu auge. Fez o Senhor, pois, cair sobre Sodoma e Gomorra uma nuvem de enxofre e de fogo, que o Senhor fez descer dos céus. Foi bem dos céus, foi um vulcão, né, que ele fez explodir. E ele destruiu estas cidades e todo o país em roda. Todos que habitavam e tudo que tinha alguma verdura sobre a terra. O tempo que Deus destruiu a cidade, ele se lembrou de Abraão e livrou a Ló da ruína dessa cidade, onde ele tinha sentado a sua vivenda. Então só o Ló que foi salvo dessa catástrofe. A travessia dos povos no Mar Vermelho.
Tendo Moisés estendido sua mão sobre o mar vermelho, o Senhor lhe dividiu as águas, fazendo que toda noite soprasse um vento veemente e abrasador, que ele secou o fundo do mar. Estando a água dividida, entraram os filhos de Israel pelo meio do mar seco, tendo pela direita e esquerda a água que lhes servia de muro, e muitos outros exemplos de sua civilidade e benevolência. Nessa época aí, os israelitas estavam sendo perseguidos ferozmente, então Deus acudiu-os para que eles pudessem chegar à terra prometida. Vamos agora falar diretamente do triângulo da terra. Crosno assumiu o ápice do triângulo, auxiliado por Cristina, Cristo e Dante. Ali nós temos os triângulos. O primeiro administrador foi Crosno, viu? Aqui embaixo estava Dante e Jesus, né? O Cristo. Então, ele administrava e os dois auxiliavam. Veio o segundo período, certo? Jesus, a época de Jesus, ele administrava, Crosno e Dante ajudavam. Agora nós estamos chegando na época de Dante. Há 15 anos que ela vem já atuando na administração do Cristo. Cristo ajuda e Crosno. Então, a época de Crosno é a época da projeção do ancião e patriarca. A época em que um fio de cabelo da barba do homem valia como um compromisso, que por nada deste mundo faltava com a palavra. Era o homem muito íntegro, austero, com uma dignidade sem par. Não precisava falar com o filho, só um olhar o filho compreendia e obedecia. Época também em que Jesus foi julgado pelos patriarcas da sinagoga e pelo povo judeu. A mulher era nessa época companheira e não tinha nenhuma projeção. Finalizada em tempo a administração de Crosno, sobe Cristo. Há um rodízio para o ápice do triângulo. Esse rodízio que é feito de muitos e muitos séculos. O atual rodízio não é o primeiro. Então, com a Terra, o universo é muito, infinitamente velho, né? Tem infinitos períodos. Então, esse período de rodízio entre essas entidades não é a primeira vez. Já houve muitos outros períodos desse rodízio. Então, Cristina Cristo assume o ápice do triângulo. Embora tenha 15 anos que Dante começou a formar o seu ministério enviando à Terra seus profetas seguidores, já dentro desse período que a administração ainda do Cristina Cristo, de Jesus, a Dante já vem atuando há 15 anos, viu? Ela já era para ter tomado matéria, uma lâmina dela na Terra já era para ter vindo, mas por determinação do triângulo, por causa de umas correções que teria que haver na Terra, foi atrasado a entrada dela na Terra como criatura humana. Ela vai, o período programado para a descida dela é de hoje a 3 anos. Ela deve nascer. Não sabemos em que país. Estamos torcendo para ser daqui. Vemos hoje as crianças nascendo, então com o QI avançadíssimo e a projeção da mulher em todos os setores com muito êxito. Cristina Cristo implantou o livre-arbítrio, dando ao homem uma condição de conscientização de suas ações e saber definir o que é melhor para ele. Mas, infelizmente, o homem não soube compreender e analisar o livre-arbítrio e partiu para abusos, agressões e depravações de todos os tipos. Cristina Cristo, muito triste, falou o triângulo, que era hora de cancelar o livre-arbítrio. Então, nós temos que ficar atentos. O nosso livre-arbítrio vai ser cancelado. Então, nós temos que preparar que nós vamos ser mais apertados na nossa vida, mais apertados no nosso procedimento, mais apertados na nossa evolução, mais apertados no nosso compromisso. Os médios de linha branca que se alertem, porque a apertura do triângulo vem, já está aí, né? Nós já temos bastante aperto, bastante coisa nos cobrando, então é preciso que a gente cada vez mais fique atento com as nossas obrigações. Aqueles que são de linha branca e que não cumprem de maneira nenhuma seu trabalho, eles sofrerão aperturas e sérias, certo? Porque quando você se liga a uma linha branca, não é às vezes até pelo seu livre-arbítrio, compromisso que você assumiu antes de entrar na Terra. E chega um determinado período da sua vida
em que você não está querendo assumir, o seu astral começa a te apertar, a sua vida começa a ter complicações, a sua cabeça começa a não funcionar bem, você começa a ter visões, certo? Você começa a ter pesadelos, não é isso que acontece? Então, o que é? O astral nos apertando para cumprir a nossa missão. Não é a apertura do grupo, e sim a apertura do triângulo, das suas entidades, dos seus ministros. Então, Cristina Christi, muito triste, falou ao triângulo que era hora de cancelar o livre-arbítrio, pois o povo terráqueo estava corrompido. Assim, na Terra começaram as provas e instruções para o espiritualismo. Foi a oportunidade que ele nos deu para nós nos conscientizarmos e procurar evoluir e compreender a vida e a vida astral. Espiritualismo onde conscientiza o homem da existência da vida além da morte. Não é através do espiritualismo e do espiritismo que nós percebemos e sabemos disso. Muitas pessoas conseguem entrar em contato com as pessoas que já partiram, né? Recebem mensagens, têm às vezes muitas intuições, começam a ver pessoas que já partiram através da mediunidade. A vida que existe além da morte e que ele, não obedecendo às leis divinas, cria karma, ou seja, dívidas que terá a responder em outras encarnações. Muitas vezes, principalmente vocês que estão de linha branca, poderiam estar na última encarnação para, se vocês forem astral de outras dimensões, subirem, atravessar os túneis, ir para a área de espera e voltar para áreas suas, onde a vida é bem melhor, bem mais calma, bem evoluída, em que a pessoa não tem guerra, nem dor, nem briga, só tem alegria e boa vontade de trabalhar, continua trabalhando. Ninguém é o que alcança o nível superior continua trabalhando. Ou muitas vezes, quando vocês são de outras dimensões e que já estão mais evoluídos, quando vocês chegam na área de espera, é perguntado se vocês querem prosseguir para a sua área de origem ou se vocês querem voltar à Terra para ajudar. Se você é evoluído, você volta, você pede para voltar. Você quer continuar trabalhando, você quer levar bônus, você quer levar trabalho, você quer levar coisas boas para o seu astral, para você continuar tendo o privilégio de evoluir. Eis aí a oportunidade que todos temos para evoluir e cumprir nossos deveres nessa vida para alcançar uma caminhada maior para o astral. Vários fatos marcaram e marcam a época de Cristina Christi. O domínio romano sobre vários países, nós entramos aqui na era do Cristo, alguma coisa ainda do Cosmo e da Dante. A descoberta do raio-x, os grandes compositores clássicos como Beethoven, Verdi, Strauss, etc., os pintores como Leonardo da Vinci, Van Gogh, os grandes matemáticos como Pitágoras, o homem dos famosos teoremas, químicos, físicos, a famosa Brasília de Oscar Niemeyer, o telefone, a eletricidade, a imprensa, a pólvora na China, né? A Grande Guerra Mundial, a bomba atômica, a expansão capitalista dos Estados Unidos e o surgimento de várias religiões e seitas. E nós estamos aí inchados de tantas religiões, de tantas seitas. Se nós sairmos aqui em Belo Horizonte, em cada rua você tem 1, 2, 3 igrejas de várias religiões, de várias seitas, e que a gente não sabe até onde vai parar. Isso vai virar uma torre de Babel se os ministros não nos acudirem. A televisão, as naves espaciais, a ida do homem à Lua, as guerras no Oriente, né, o ataque às Torres Gêmeas, o Bin Laden, o famoso Bin Laden, né, que trouxe tantos conflitos e ainda continua trazendo. Realmente é uma era fantástica. Então nós vamos falar de Dante. Estamos vivendo mais ou menos há 15 anos, outra vez a era de Dante. Como eu falei com vocês, não é o primeiro rodízio, né? Teve muitos rodízios entre Cristo, entre Cosmo e Dante. Fatos extraordinários estão acontecendo, bons e desagradáveis, com a projeção das mulheres em todos os setores, o avanço da indústria, do comércio, da área bancária, os estudos científicos sobre a poluição, camada de ozônio, o degelo, o avanço do estudo sobre as temperaturas,
o estudo da atmosfera, sobre a chuva, sobre o sol, o avanço econômico, descoberta de novos planetas, estão aí todo dia aparecendo nas televisões. Ainda temos muitos outros a descobrir. A tecnologia avançada sobre o meio ambiente dentro do campo da medicina, as doenças terríveis como o câncer e a AIDS, o estudo sobre as células-tronco, que é famoso e vai trazer aí uma ajuda muito grande para o homem, se ela for bem administrada, não é isso? A clonagem, as cirurgias com o uso do laser, enfim, o homem avançando e demonstrando a sua grande inteligência. Dentro do campo do direito, a criação da aposentadoria, que já foi há alguns anos, né? Criação de leis novas, administrações nos países, implantando a democracia, os planos de saúde e outras coisas mais que, se fôssemos relatar, ficaríamos aqui a noite toda para o futuro esperarmos fatos incríveis e infinitos de se calcular. Uma das primeiras manifestações da Dante na Terra foi quando ela se projetou no batizado de Jesus, feito por João Batista, e que a Igreja Católica mostra Dante em forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus. É o Espírito Santo da Igreja. Todo mundo conhece isso. A maioria aqui já passou pela Igreja Católica, já ouviu muitas vezes sobre isso, não é? Daí para frente, muitas provas têm se apresentado de sua presença, como os fatos que acabei de escrever. Ela é realmente poderosa, de uma inteligência normal, de um conhecimento administrativo fora do comum e de uma beleza extraordinária. Quanto à beleza, nós assistimos através da beleza e elegância das mulheres da atualidade, se aperfeiçoando dia a dia, cuidando de sua aparência, de sua pele, de seus cabelos, das suas unhas, dos seus trajes, da sua elegância. Cada dia são criados artigos para esse embelezamento. Observe, uma mulher, uma jovem, uma criança da era passada. Nós vamos encontrar mulheres excelentes, donas de casa, mães cuidadosas, boa companheira, mas sem nenhum cuidado com a sua beleza. E o mesmo acontece com as jovens. A severidade da educação não permitia que elas pudessem mostrar sua beleza. As crianças nasciam com faixa deprimida, vamos dizer assim, acanhadas, levavam até 8 dias para abrir os olhos. Hoje acho que antes de nascer já estão com o olho aberto, né? Hoje a mulher na era de Dante, além de serem altivas, inteligentes, aí, puxando as mulheres, ó, com muito expediente, além de cuidar da casa, dos filhos e do marido, e ainda tem os seus empregos fora para ajudar na manutenção da família, para ter uma vida mais confortável. O mesmo digo dos jovens, homens, eles se mostram bonitos, atléticos, verdadeiros Apolos, e as jovens lindas como as ninfas, podendo mostrar a sua beleza com seus trajes mais curtos, onde exibe a sua bela plástica. As crianças só faltam nascer falando. Muitas já nascem, né? Vocês já viram falar de fenômeno de criança nascendo, chorando no útero materno. Nós já ouvimos muito sobre isso. Nascem falando, vêm com uma energia incomparável, sua inteligência da era eletrônica, sua aprendizagem rápida, sua inteligência de uma rapidez que até assusta. Esta, minha gente, é a época de Dante. Para o futuro, esperamos fatos que nos é difícil de analisar e calcular.